louvado e engrandecido seja para todo sempre o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero fazer uma leitura aqui da Palavra de Deus no livro de João, capítulo 7, o verso 19. Apenas o verso 19. Então vejamos bem de que maneira possamos entender a Palavra de Deus. O verso 19 do capítulo 7 de João diz assim: Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? Então veja bem, a obra de Deus, ela é que nos leva à vida eterna. Para isso Deus nos colocou num lugar, neste mundo. Muitas vezes nós não sabemos nem por que fazemos parte desse mundo, porque viemos a este mundo. Deus nos colocou aqui para uma preparação, para uma restauração da nossa vida espiritual. Essa é a realidade da vida. Então, veja bem, todos os acontecimentos que aconteceram desde o princípio do mundo, o mundo entrou numa decadência do pecado através do próprio Adão, o primeiro homem que Deus fez na terra. E esse pecado contaminou toda a massa, toda a raça humana, toda criatura da terra, seja homem, seja animal. Então toda a terra foi contaminada pelo pecado. Mas Deus, pela infinita misericórdia, no decorrer dos tempos, de diversas maneiras, trouxe a salvação para o homem. O homem não aceitou. Deus resolveu destruir tudo, mas olhou para o mundo e viu uma saída. Encontrou Noé. Noé foi o pregoeiro, mas ninguém deu ouvido a Noé, e todos ouviram a palavra de Deus ali através de Noé quando estava construindo a arca. Então Deus resolveu tirar, extirpar da terra todo o pecador, todo o pecado. A terra foi lavada pelas águas, e limpou tudo. Ficou só Noé e sua família, 8 pessoas. Então veja bem, mesmo assim, na descendência dos filhos de Noé, ainda tinha um, com a semente do mal. E através dele veio ainda o pecado. Então Deus, a solução que Deus achou foi colocar o seu único filho como sacrifício para nos resgatar da morte, para nos resgatar do pecado, para nos purificar, nos limpar. Então, desta feita, o que temos que fazer? Aceitar a salvação de Deus. Deus nos deu a última oportunidade, e a última oportunidade é a salvação, o próprio Jesus Cristo. Agora veja bem, Jesus Cristo veio cumprir seu ministério, nasceu ali no meio do povo de Deus, dos filhos de Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, e trazendo a salvação para o homem, restaurando, trazendo a restauração para a vida humana, para a vida do homem. Mas mesmo assim, nem pelos seus ele foi recebido, louvado seja Deus. E procurava matar Jesus. Por quê? Então vejamos bem a observância do homem, a maneira que o homem observa. Muitas vezes nós, homens, lendo a palavra de Deus, mas quando lemos, buscando nos homens, buscando em nós mesmos a sabedoria, nada aprendemos. Então veja o que diz esse versículo. Moisés, ele deixou a lei para os filhos de Deus. Então eles tinham a lei. E então na letra, eles são super afiados na letra, eles conhecem ao pé da letra a lei, mas não busca no Espírito de Deus a sabedoria e o entendimento, porque o Espírito de Deus, ele é o autor da Bíblia Sagrada. O Espírito de Deus foi que deu a sabedoria para os homens que escreveram as letras da Bíblia Sagrada. Então assim, veja bem, que eles liam, mas nunca entenderam, porque nunca buscaram a sabedoria do próprio Espírito de Deus. Então não reconheceram que Jesus Cristo veio como Salvador. Por que não reconheceram Jesus Cristo? Porque não observavam a lei, somente liam como se lê um livro qualquer, procuravam obedecer a lei ao pé da letra, mas não buscava a essência do conteúdo principal que a letra traz, que é a sabedoria espiritual, o entendimento das coisas que Deus nos fala através da sua palavra. Então o que acontecia ali? Procuraram matar Jesus porque Jesus, ele tratava do mundo espiritual e eles tratavam da letra, a lei de Moisés.
né, ao entendimento de cada um de nós, do entendimento do homem, a lei que Deus deu, o próprio Deus deu a Moisés, era uma lei severa, uma lei dura. Por quê? Porque eles mereciam, né, aquele tratamento. Eles estavam vindo de um lugar onde eram escravos, onde foram criados na escravidão ali, sendo escravo de Faraó. Então, um povo de um coração tão endurecido, né, porque passaram ali no Egito 430 anos, e os que nasceram, por último, né, dos descendentes de José, dos descendentes de Jacó, ali no Egito, eles não tinham conhecimento, eles não tinham aquela comunhão com Deus, foram perdendo a comunhão com Deus, mas temiam a Deus. Só que queria que fosse tudo do jeito deles. Mas Deus, por misericórdia, né, como tinha prometido para Abraão, que daria a terra a eles, a terra prometida, né, que Deus fez a promessa a Abraão, Deus não deixa de cumprir a sua palavra, levou, né, usando ali Moisés, preparou Moisés, capacitou Moisés, né. Moisés viveu numa escola ali, primeiramente, né, na escola de Faraó, né, aprendendo a ser príncipe do rei, né. Por que Deus usou ele ali? Porque Deus queria que ele tivesse intimidade ali com Faraó, para usar ele para tirar o povo dele dali, né, para ter conhecimento de como lidar com Faraó. Depois Deus pegou, tirou ele, 40 anos depois, levou para Jetro, né, o seu sogro, passou mais 40 anos com Jetro aprendendo a ser sacerdote para poder lidar com o povo, sendo sacerdote do povo. Resumindo, Moisés conseguiu tirar o povo do Egito, levou para o deserto. O deserto é um lugar de preparo, né? Simbolicamente, hoje nós estamos num deserto nos preparando para herdar as promessas de Deus, para herdar a vida eterna. Louvado seja Deus. Os homens ali, quando saíram do Egito, eles foram para uma terra que Deus prometeu, mas na terra, num lugar terreno. E nós estamos nos preparando, né? Nós estamos no deserto, passando nesse deserto para herdar as promessas de Deus na terra celestial, na Canaã celestial. Então vamos meditar na palavra de Deus. Não vamos procurar mais, como os fariseus, como o povo judeu queria matar Jesus. E hoje muitos querem ainda, da mesma forma, crucificar novamente Jesus, mesmo conhecendo, mas querendo fazer a obra do seu jeito, da sua maneira humana. Vamos meditar, vamos dar ouvido ao Espírito de Deus que está conosco, porque Ele que nos ensina a leitura, o conteúdo daquilo que está escrito na palavra de Deus. Medita nessas palavras, que elas são fiéis, são verdadeiras. E o Espírito de Deus, Jesus Cristo, cumpriu o seu ministério, né, aqui na terra, e nos enviou para ficar conosco até a consumação do século. O Espírito de Deus, quer dizer, é o próprio Jesus Cristo continuando a sua obra espiritual, usando a cada um de nós, né, como físico, né, porque nós só acreditamos naquilo que nós vemos. Então Deus fez dessa forma, nos usando como vaso, para que o Espírito Santo nos use para ensinar todas as coisas. Então nós temos que fazer o quê? Ler a palavra de Deus e buscar no Espírito Santo o entendimento, porque Ele dá individual a cada um que busca, que crê, que acredita na palavra de Deus. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e medita nessas palavras, que elas são fiéis e verdadeiras. Não crucifica mais a Jesus Cristo. Crê nas suas palavras. Ele foi o enviado para nos resgatar para a vida eterna. Assim foi o ministério de Jesus Cristo, a maneira que Deus achou para nos tirar do pecado que foi cometido por Adão na terra. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.